Seu direito. 3h18, já estamos de volta aqui, sempre às quartas-feiras a gente tem a coluna fixa aqui, Seu Direito, a gente conversa com o advogado trabalhista José Antônio Cremasco. Doutor Cremasco, boa tarde mais uma vez. Boa tarde. Doutor, a gente tem algumas questões havia deixado aqui guardadinhas, né, como eu havia prometido para os nossos ouvintes, então a gente já vai trazendo as perguntas que já estavam aqui da semana passada. O nosso ouvinte, o Laudelino, mandou, a gente estava falando sobre aposentadoria especial, né, semana passada, e gerou bastante participação. E o Laudelino mandou aqui, vigilante que trabalha armado, tem direito? Ô Laudelino, na hora que você tiver um tempo na internet aí, dá uma olhada na NR número 16. É uma norma regulamentadora da Lei 7906, que trata das atividades do vigilante. O vigilante armado, sim, tem direito à aposentadoria especial, desde que o tal do PPP, que a gente já comentou aqui, descreva as atividades que ele fazia. Por exemplo, ele faz o trabalho armado, mas não coloca no PPP que ele fica a jornada toda armado, não vai considerar. Então ele tem que descrever o que ele fazia e que trabalhava armado para o INSS examinar a situação previdenciária dele para enquadramento na aposentadoria especial. Para quem não estava nos acompanhando na última quarta-feira, só para trazer PPP, o que seria quando o senhor fala PPP? PPP é descrição, é o perfil profissiográfico. Tá. É uma descrição daquilo que o empregado faz. Então tem que constar pormenorizadamente a atividade do trabalhador. Aí depois, naquele processo de rescisão, o funcionário ou ex-funcionário tem que pedir ao patrão, então... Isso seria o ideal. Seria o ideal. Para não acontecer a história daquele ouvinte que as empresas quebraram. Era atividade especial, as empresas sumiram, e agora ele vai ter que acionar a justiça. Imagina, daqui 10 anos você acionar a justiça que trabalhava armado e aprova, a empresa não tem mais, depende de testemunha, de perícia, de laudo. Então é bom se prevenir. Saiu do emprego, não custa nada o empregador fornecer esse documento. Sim, e se é efetivamente o que ele fazia e da forma com que ele fazia, não tem porquê, né? E tem mais um detalhe. O empregador pode fornecer não descrevendo a realidade daquilo que o empregado trabalhava. Na verdade, ele trabalhava no setor lá de forjaria, que era calor de tantos graus, ruído de tantos graus. Mas o empregador, para não mudar de faixa do recolhimento do INSS, omite essas informações. Tá. Então o empregado, quando lê, ele já está demitido mesmo? Não, peraí, eu vou discutir que eu quero que prove que tinha o calor e que tinha o ruído. Aí ele entra na justiça, o perito vai até o local de trabalho e prova que ele estava exposto àqueles agentes agressivos e ele vai guardar esse documento no dia que ele for se aposentar, vai servir para alguma coisa. Mas aí, só antes, chamando, né, a participação dos nossos ouvintes, esqueci aqui de reforçar o nosso WhatsApp, o 19991869070. Se você tem alguma dúvida trabalhista, tem alguma consideração, pode mandar aqui, o 19991869070. Mas aí eu fiquei com uma dúvida agora. Nesse caso, o funcionário acabou sendo demitido, ele está pegando essas informações, toda a documentação, e ele vê lá que não consta isso. Ele assina, não assina, falando, eu não vou assinar, eu quero que a empresa me passe essa descrição correta, porque eu trabalhava sob ruído, sob um calor excessivo. Ele não assina a recomendação? Assina. Ele Assina. O fato de assinar não significa a eliminação de pleitear um direito. Tá. Né? Você assinou, mas não concordo. Se você tiver ali a presença de espírito na hora, recebo, mas não concordo, mas nem precisa. Né? Que é a chamada ressalva, que antigamente era mais fácil, porque você ia no sindicato, fazia a tal da homologação. E agora não precisa mais. É mais um prejuízo para o trabalhador e para também os empregadores, né? Porque às vezes a gente não pode pensar em empregador só de multinacional,
que Sim. tem o RH profissional. A gente tem que pensar no pequeno empresário, no empreendedor, que às vezes o contador escapa de uma orientação e o empregador se surpreende com o processo trabalhista. Então, a ressalva era importante. Eu voltava para a empresa, vamos ver se ele tem direito mesmo nisso. Tem direito, vai lá e paga. Né? Não tem que se expor a mais um processo trabalhista. Ainda com relação à aposentadoria especial, também da última semana, o Alexandre, ele perguntou aqui pra gente, professor de ensino infantil e fundamental tem direito à aposentadoria especial? Volta na mesma conversa. Não há aposentadoria por profissão. Antigamente, professor, telefonista, motorista, jornalista, dentista, advogado, motorista de caminhão de carga, todos se enquadravam pela profissão. Acabou. Agora é pela exposição. Se é professor infantil, pede para descrever que é em sala de aula, descrevendo as atividades que fazia em sala, que vai se enquadrar na especial. Agora a gente sai um pouquinho aqui desse assunto. Também tinha outra mensagem, o Josué. Gostaria de saber sobre saque aniversário. Quem já fez antecipações de anos para frente, como funciona na hora da rescisão e qual o direito sob o FGTS que tem como base de cálculo? Bom, a base de cálculo existe o salário de face, 30 dias, X reais. Mas tem hora extra, tem prêmio habitual que compõe a remuneração. Salário é o de face e a remuneração é o total dos ganhos. Os 8% do fundo de garantia, que não é desconto, é o empregador que paga, tem que incidir sobre o valor da remuneração. Ganhava 3 mil, mais outros adicionais, dava 3.600, 4 mil, vai pagar os 8% sobre os 3.600, 4 mil. A história do saque também precisa tomar cuidado, porque na vigência do contrato de trabalho, o empregado pode usar o fundo de garantia para o saque aniversário, para quitar a prestação do sistema financeiro. Na rescisão de contrato, a multa contratual de 40% tem que incidir sobre todos os fundos, sobre todo o saldo do fundo, não o saldo que está no fundo. É o saldo integral contando os valores que ele já recebeu. Então, de novo, um alerta. Periodicamente, pegue o extrato analítico do fundo de garantia e guarda. Se a empresa estiver atrasando 2, 3 meses, isso não faz diferença. O que não pode é o empregado constatar que faz 7, 8 anos que a empresa não está recolhendo, 10 anos que a empresa não está recolhendo, ele já perdeu todo esse tempo para trás de 5 anos. Porque a prescrição do fundo agora são 5 anos, enquanto que antigamente eram 30 anos. Então pega esse extrato, verifica se tem uns meses de atraso, não tem problema, a empresa vai recolher quando sair ou vai lá, faz um acordo com a Caixa. Então é importante ter esse documento em mãos e saber que a multa é sobre o montante de todo o período trabalhado. E hoje em dia, né, doutor Cremasco, tá muito fácil acompanhar isso aí. Hoje você tem um aplicativo, né? Exato. O aplicativo, você baixa lá o aplicativo, você consegue monitorar isso. E até o que o senhor está falando tem direito, a pessoa tem que observar lá para fins rescisórios, não é? Porque às vezes você tem um valor de saldo, né, mas de repente você já fez algum saque, alguma coisa, mas observar o valor para fins rescisórios, que seria esse valor integral. É o valor integral, mas o empregado usou 10 mil, ele só tem 10 mil. Não importa, a multa é sobre 20 mil. Então é tranquilo. E outra coisa, nessa linha que você está falando de aplicativo, que é muito importante nos dias de hoje, é ter acesso ao site do INSS. Cria sua senha, acompanhe uma aba que tem ali, CNIS, C-N-I-S. A sua vida previdenciária está nesse documento. E até o app, o aplicativo que eu falei, é o próprio aplicativo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Baixa lá o FGTS, tem lá no seu celular. Às vezes a gente tem tanto joguinho, tanta coisa, baixa lá o FGTS que ajuda. Pois é. Né?
Doutor, para a gente finalizar, está chegando bastante pergunta aqui, eu já vou até separar isso aqui, para a gente também deixar, porque eu ainda estou devendo aqui do Francisco. Ele, boa tarde, gostaria de saber se a contagem do tempo de contribuição para a aposentadoria fica no sistema da Previdência ou a gente tem que fornecer comprovantes como carteira de trabalho ou outro. Fica e não fica. Quando fica, ele está sossegado. O problema é quando não está lá no tal do CNIS. Aí ele tem que fazer essa prova. E é comum as empresas descontarem o INSS e não recolherem. E aí não aparece na contagem dele lá no site. Aí sim ele tem que juntar documentos, fazer um procedimento administrativo ou judicial para que aquele tempo seja incluído como contagem de tempo de serviço. Então a resposta é sim, que é muito bom. Também por isso que a gente falou do CNIS. Confere, data da admissão, função, pagou o carnezinho, veja se foi lançado para ter essa garantia. Não está o tempo, e tem um monte de empresa que foi embora da cidade, né? Então, se você tem a carteira assinada, já serve. Você tem um processo judicial pedindo vínculo de emprego e o juiz reconheceu o vínculo de emprego. Não está lá no CNIS, vamos pedir para anexar. Além de acostumar a checar o extrato bancário, costuma checar também, lógico, não precisa ser com a mesma periodicidade, né? Mas dá uma checada também na vida trabalhista. Perfeito, né? Sempre é bom, sempre é bom. Dr. José Antônio Cremasco, advogado trabalhista, aqui na coluna Seu Direito, toda quarta-feira. Mais uma vez agradeço a presença aqui do senhor, viu, doutor? Muito obrigado, até a próxima.